Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, neste mesmo horário, logo após o programa Cadeira Cativa, estamos aqui para trazer para vocês assuntos de relevância e do dia a dia. E no Papo de Saúde de hoje, vamos falar sobre as dúvidas mais comuns da oftalmologia. E quem está conosco aqui hoje é o Dr. James Marchiori, médico especialista no tema. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Você de casa já sabe, o nosso Papo de Saúde também é interativo. Então venha participar enviando a tua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 3029 8080, que logo após o programa o nosso convidado vai interagir respondendo as perguntinhas. Então agora eu vou chamar um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? Te convido para ficar conosco e, além de participar, também dá uma passadinha lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, para conferir a agenda da semana e também sugerir o tema, assunto e até mesmo o convidado que tu queres ver por aqui. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta da noite. Doutor James, como é que tem evoluído a tecnologia na oftalmologia nos últimos anos? Bom, a oftalmologia e tecnologia sempre, tradicionalmente, foram vistas juntas, né? A oftalmologia ela tem se beneficiado da tecnologia há muito tempo. Mas de algum tempo para cá, a evolução tecnológica nos permitiu avanços em diversas áreas da oftalmologia. E principalmente na linha tanto terapêutica quanto a linha diagnóstica. Hoje, com o laser, a evolução do laser associado à inteligência artificial, a gente consegue índices de diagnóstico muito mais precoce e índices de recuperação cirúrgica com grande previsibilidade e segurança. Na outra mão, a gente também tem a evolução dos materiais oftalmológicos. A gente tem próteses, órteses com materiais muito mais evoluídos. A gente também tem medicamentos muito evoluídos a ponto de, em muitas situações, fazer com que alguns pacientes que anteriormente precisariam de cirurgia, apenas com a instilação de uma gota de colírio diária, a gente já consiga evitar que esse paciente passe por um procedimento cirúrgico. Então, assim, de fato, a tecnologia, e nós vamos falar algumas coisas, ela tem se beneficiado muito da tecnologia e a evolução desses aparelhos, principalmente do laser. Então, tipo, até o tempo de espera da recuperação de um procedimento hoje é muito mais rápido que antigamente. Com certeza. Tem algumas cirurgias que o restabelecimento é praticamente imediato. Algumas cirurgias você faz de manhã, de tarde, você teoricamente já poderia até trabalhar. Lógico, o bom senso não manda isso, né? Mas a recuperação hoje em dia está muito rápida para alguns procedimentos cirúrgicos. Parece que antigamente o pessoal usava aqueles tapa-olho assim, tu vê bastante gente, uma pessoa usava lá bastante tempo. Hoje não, é difícil tu ver uma pessoa já com tapa-olho. O tapa-olho para procedimentos operatórios
se usa ainda, menos do que já se usava. Antigamente, o paciente ficava internado com tapa-olho. Hoje em dia, vai para casa. Cirurgias rápidas, de 30, 40 minutos, em que o paciente vai para casa com o olho destampado também. Isso vai depender muito da anestesia. Enfim, a melhora, a recuperação, hoje em dia, está excelente. E, doutor, qualquer pessoa que depende do óculos, assim como eu, pode fazer algum procedimento para não precisar mais usá-lo? Teoricamente, hoje, só usa óculos quem quer. A gente tinha uma certa limitação em alguns procedimentos cirúrgicos para corrigir esses problemas refrativos que tu te referiste, né? Problemas refrativos que eu falo são a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a própria vista cansada, a presbiopia. Hoje, é sabido que algumas técnicas já conseguem resolver 100% desses problemas. E antigamente, alguns pacientes que não conseguiam ser beneficiados com essas técnicas, hoje nós possibilitamos a associação de técnicas em que a gente consegue associar um laser e um implante de lente intraocular e com isso a gente consegue, eu diria, quase 100% resolver o problema oftalmológico da necessidade de óculos. Então, realmente, lógico, tudo isso tem um preço, tem uma tecnologia, um conhecimento e um preparo para ser realizado, mas com certeza evoluiu muito nesse sentido. Doutor James, eu penso que antigamente eu escutava um pouco falar que as pessoas que faziam esse procedimento para tirar o óculos, né, tinham um índice que voltava, essa necessidade de voltar a usar óculos. Isso diminuiu bastante também? Isso diminuiu bastante e vai muito do critério na seleção do paciente para a cirurgia. E quando eu falo em critério, eu falo do momento cirúrgico, do grau que o paciente possui e das características daquele olho. Cada olho tem uma característica. Eu vou te dar um exemplo. Antigamente, e quando eu digo antigamente, eu falo 20 anos atrás, a gente já trabalha com laser para correção das miopias, das hipermetropias há mais de 20 anos. Os critérios talvez não fossem tão elaborados como são hoje. E se você operasse um paciente que o grau não estivesse estabilizado, ou então com alguma alteração corneana que antigamente a gente não conseguia diagnosticar, os equipamentos não eram tão sofisticados, acontecia o risco desses pacientes evoluírem com o aumento do grau. Ou seja, hoje isso está muito difícil de acontecer, porque os critérios são muito maiores. Doutor, e tem uma idade ideal para o primeiro exame oftalmológico? Claro, quando nasce já é feito aquele teste do olhinho, mas depois disso, tem uma idade que o senhor indica? Perfeito. O teste do olhinho, hoje, no Rio Grande do Sul, qualquer criança que nasce pelo Sistema Único de Saúde, está na legislação, é obrigado a fazer esse teste. Esse teste do olhinho é feito por qualquer profissional da área médica. Todo estudante de medicina formado, ele tem noção do que é o teste do olhinho. Esse seria o primeiro teste. Esse já ele consegue perceber qualquer alteração mais grotesca, mas sempre é aconselhável fazer a complementação com o oftalmologista. Essa complementação, o ideal é ser feito nos primeiros 6 meses de vida. 6 meses? E em caso de a criança ter histórico familiar de problema oftalmológico, é indicado consulta anual. Hoje em dia, o ideal, principalmente até os 6 anos de idade, todo ano uma criança fazer acompanhamento oftalmológico. E quais são as doenças mais comuns da oftalmologia? As doenças mais comuns, depende da faixa etária, né? A principal causa são os erros refrativos. A miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. Isso atinge todas as idades. Nós temos as doenças oftalmológicas também, né? Que nós podemos depois discorrer sobre elas, mas principalmente o glaucoma, a catarata, a retinopatia diabética, a degeneração macular relacionada à idade, enfim, é uma enormidade, sem falar nas infecções, nos traumas. Mas hoje o carro-chefe de qualquer consultório oftalmológico em termos de consulta seria a avaliação de grau. E as crianças, é muito comum elas apresentarem alguns desvios, problemas oftalmológicos nesses anos iniciais. Até me recordo um tempo atrás, não sei como é que está hoje o diagnóstico na rede pública, mas tinha muito comum as crianças
terem problemas da escola e só depois foram identificar que o problema era oftalmológico. Perfeito essa sua pergunta. Algum tempo atrás existia um senso comum, isso até por alguns médicos generalistas, né, que informavam para os pais dos pacientes que pequenos desvios oculares na criança, pequenos estrabismos, era de se esperar para ver até os 6 anos de idade, para ver se isso melhorava. E é justamente o contrário, não se pode esperar. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Qualquer olho, qualquer tipo de desvio ocular numa criança com mais de 6 meses de idade, e eu digo com mais de 6 meses, porque antes dos 6 meses o cérebro e o olho da criança ainda não estão maturados, eles não têm uma conexão 100%. É normal que uma criança até os 6 meses de idade tenha pequenos desvios ocasionais, isso assusta os pais, mas é sabido que isso passa a partir dos 6 meses. A partir disso, qualquer desvio é muito perigoso e tem que ser acompanhado porque pode incorrer num déficit visual não percebido pelos pais e não percebido muito menos pela criança. Tem adultos que tiveram estrabismo e só se dão conta que não enxergam bem de um olho quando tapam o olho bom, quando machucam o olho bom ou quando vão fazer algum teste, por exemplo, de carteira de motorista. Hoje se percebe mais realmente crianças usando óculos. O estrabismo seria então um dos principais fatores? É um deles. Hoje em dia, com o advento das telas, os aparelhos eletrônicos e esse mundo mais, eu vou te dizer, evoluído no sentido assim de uso de telas, com a pandemia houve então assim uma imersão total nas telas, principalmente pelas crianças. Os adultos já fizeram isso, as crianças muito mais. E existem vários trabalhos que mostram que crianças que são submetidas há muito tempo em aparelhos eletrônicos, elas têm um gatilho para desenvolver alguns tipos de grau, principalmente a miopia. E se essas crianças tiverem algum familiar com algum problema oftalmológico, vou dar o exemplo da miopia, a chance de aumentar essa miopia com o uso desses aparelhos é muito grande. Então, a impressão que a gente tem é que aumentou muito o índice de crianças usando óculos. E, de fato, o diagnóstico aumentou, mas também as consultas aumentaram. As pessoas estão mais preparadas para fazer consultas com muito mais precocidade. Isso traz muito mais diagnóstico. Doutor James, o que é o olho preguiçoso e como tratar isso? O olho preguiçoso é um nome que a gente dá ao paciente que apresenta uma baixa acuidade visual em um dos olhos. Por que é preguiçoso? Porque ele não foi estimulado. Um olho que não é estimulado, ele diminui essa acuidade visual. Qual é a principal causa de um olho preguiçoso? São pequenos estrabismos. São crianças que têm pequenos desvios desconsiderados pelos pais. Algumas crianças também apresentam diferença de grau de um olho para o outro. E a criança, ela não fala que não está enxergando de um olho. Os pais não percebem, porque o outro olho faz bem essa demanda. Com o tempo, com a maturação do cérebro da criança, o cérebro aprende a enxergar mal do olho que não é estimulado. E isso gera o que a gente chama de ambliopia ou olho preguiçoso, que se você não tratar a tempo, não tem mais volta. Doutor James, outra pergunta aqui, não sei se é um pouco polêmica, mas o que o senhor acha dessas farmácias que estão vendendo as lupas? Os óculos, eles chamam óculos de lupa. E a pessoa vai lá, experimenta, não, acho que estou enxergando melhor com esse olho aqui, sai com a lupa da farmácia. Particularmente, eu acho isso um perigo, né? Porque muitas vezes isso vai fazer com que uma pessoa postergue uma consulta oftalmológica e vai dar chance para que algum outro problema aconteça, né? Aconteça ou progrida sem um diagnóstico correto. Lógico, um óculos esses comprado popularmente, óculos de farmácia, né? São óculos que têm um grau de aumento, chamam de lupa. Ele é válido, mas se você tiver com a sua consulta em dia, né? Você não pode encobertar um problema oftalmológico temporariamente usando uma lupa. Até porque é bem normal as pessoas terem uma necessidade de um grau maior de um lado e do outro ser diferente. Nós não somos simétricos e os olhos mostram muito isso, né? A gente tem sempre uma diferença.
existe olho dominante, existe olho diretor, enfim, as coisas elas não caminham de maneira simétrica. E agora eu quero falar sobre um tema importante que é sobre a visão dupla. Ela é comum? Como se trata? A visão dupla é um sintoma bem corriqueiro no meu consultório. O que é visão dupla? É a percepção simultânea de duas imagens. E por que acontece isso? Porque existe um pequeno desalinhamento ocular. Os nossos olhos são feitos para estarem equilibrados e estarem olhando sempre para o mesmo objeto. Se você tem um pequeno desvio ocular, se você tem algum problema muscular na musculatura ocular, nem sempre você consegue manter o olho alinhado. Eventualmente, você vai ter momentos de visão dupla. Você está lendo uma linha, você tem que piscar várias vezes, você perde a linha, você duplica. Isso pode denotar um problema muscular, o que a gente chama às vezes de estrabismo latente. Ao mesmo tempo, existem diplopias ou visão dobrada constantes, que são relacionadas muitas vezes a doenças neurológicas. Alguns AVCs, problemas, tumores cerebrais, coisas mais graves. Via de regra, as coisas não são tão graves. Graças a Deus, isso tem solução. Bom, doutor James, a última pergunta do nosso bloco, do primeiro bloco aqui, quais são as causas mais comuns de cegueira no mundo? Com certeza, a catarata. A catarata é um tipo de cegueira reversível, é líder mundialmente. Em qualquer estatística de qualquer país, ainda é catarata. A gente tem outras causas de cegueira, algumas irreversíveis. O glaucoma é uma doença em que a pressão intraocular aumenta, o nosso olho tem fluidos, tem líquidos, e às vezes esse líquido ele se acumula como se fosse encher uma bola de futebol, você enche demais, ela fica dura. E o glaucoma, justamente, o olho vai aumentando a pressão e vai danificando o nosso nervo óptico. E isso não tem volta, porque uma atrofia de nervo óptico, ela não tem volta. E isso leva a uma cegueira irreversível. Nós temos também muita cegueira por retinopatia diabética, aqueles pacientes diabéticos não controlados. E hoje, com a perspectiva de uma longevidade muito maior, a gente tem muito paciente com a famosa degeneração macular relacionada à idade. O que é degeneração macular? É uma doença em que existe um desgaste da nossa retina, que é uma estrutura neurológica lá no fundo do olho. É a retina que forma o nervo óptico. E quando existe uma área da retina que nos possibilita a visão central. Quando eu olho para o teu olho, quando eu vou ler, quando eu miro alguma coisa, é essa retina central que está sendo usada. É o ponto mais discriminativo do nosso olho, da nossa visão. E existe essa doença que justamente ataca essa área, principalmente nos pacientes idosos. Então, esta é uma causa de cegueira. Não de cegueira total. Entenda-se que cegueira nem sempre é treva. Existem várias modalidades de cegueira. Então, essa é uma modalidade de cegueira central, em que você olha para as coisas, você não enxerga, você enxerga só o que está em volta. Perfeito, então. Dr. James, eu vou chamar agora o intervalinho. Você de casa, fique nos acompanhando que vamos falar sobre olho seco, óculos de sol e mais também sobre catarata. Já voltamos. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos.
Viram como foi bem rapidinho e o Papo Certo está sendo transmitido para todo o nosso estado, além aqui do canal 48.1 da Obra TV, também através dos principais canais digitais, NET, Claro Vivo, Tubarão e TVN, e simultaneamente pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, do último bloco. A gente estava falando antes do outro bloco, Dr. James, da longevidade, as pessoas vão viver mais. Catarata, todo mundo um dia vai ter? Olha, na minha época de estudante de medicina, tinha um professor que dizia: todo homem vai ter câncer de próstata, basta viver bastante. E eu vou fazer essa extrapolação para catarata. Todos nós vamos ter catarata, basta viver bastante. Então, se prepare, nem todo mundo vai precisar de cirurgia. Catarata nem sempre é igual cirurgia, vai depender de vários critérios. Mas, via de regra, todo mundo vai ter catarata, em maior ou menor intensidade. Bom, isso também é um fato que todo mundo um dia vai precisar usar óculos? A princípio, todo mundo um dia vai precisar óculos. O uso do óculos vai depender muito da necessidade da necessidade do paciente. Tem pacientes que, dependendo da sua atividade, não são tão exigentes visualmente. Tem gente que não trabalha com leitura, às vezes não vai precisar. Mas, biologicamente, todos nós vamos precisar de óculos, seja para perto ou seja para longe. Bom, quero falar sobre o glaucoma. Como é essa doença, como ela se desenvolve e como ela pode ser tratada? Essa pergunta é interessante porque eu já dei algumas pinceladas sobre o glaucoma. Vou falar de novo pela relevância do tema. O glaucoma, ele é uma causa de cegueira irreversível, né? E o grande problema do glaucoma é que é uma doença que não dá sintoma até essa doença ficar muito evoluída. O que é o glaucoma? O glaucoma é um aumento da pressão intraocular. Nosso olho tem uma pressão que é baseada no equilíbrio entre produção de líquidos e o escoamento desse líquido. Nossos olhos produzem internamente líquidos e ele drena esses líquidos. E algumas vezes esses problemas de aumento da pressão são causados por uma diminuição do escoamento desses líquidos. Em última instância, o aumento da pressão deixa o olho duro e esse aumento da pressão vai fazendo lesões nessas fibras nervosas da retina, que é o local onde a gente capta a energia luminosa e, em última instância, que faz nós enxergarmos. E o glaucoma, ele vai matando essas fibras nervosas, principalmente as fibras periféricas. E a pessoa vai perdendo aos poucos a visão periférica. Ela vai aos poucos, na evolução do glaucoma, tendo uma diminuição do seu campo de visão. Chegando em últimas instâncias ao que a gente chama de visão tubular. É como se a pessoa estivesse enxergando por um tubo. E até chegar a essa fase, muitos pacientes não têm essa noção, não percebem. Aí vai tão aos poucos que a pessoa não vai perceber. Exatamente. E aí a importância do diagnóstico precoce para não deixar isso evoluir. Porque normalmente o que tu perde, tu não recupera. Então, hoje a gente consegue fazer diagnósticos bem precoces. Hoje nós temos aparelhos, nós temos o laser de varredura óptica que consegue ver as alterações mínimas nessas fibras nervosas da retina e com isso a gente já consegue diagnosticar muito precocemente essa doença. Aí a gente vai ver se vai ser necessário colírio, cirurgia, enfim, mas isso depende de uma consulta oftalmológica. Eu até vou levar um puxão de orelha aqui, mas de quanto em quanto tempo a gente deve fazer uma consulta oftalmológica? Depois dos 40 anos, anualmente. Então não vou dizer se anualmente ou não, mas já estou precisando. Mas com certeza faz um tempo que eu não vou na consulta oftalmológica. Bom, doutor, é muito comum o pessoal também, às vezes, enxergar umas mosquinhas, umas sujeirinhas no campo visual. O que pode ser isso? Essa pergunta todo dia aparece no consultório. Pacientes com essa queixa. Doutor, eu tenho uma mosquinha que eu tento pegar, tem uma teia-aranha. Quando eu olho para o lado, ela me acompanha, ela acompanha meu olhar. O que é isso? Vou ficar cego? A gente chama isso de mosca volante. O que é isso? A mosca volante nada mais é do que pequenas proteínas aglutinadas dentro do nosso olho. Existe um gel que dá mais ou menos volume a 2/3 do nosso olho. É o gel vítreo, que é composto de água e proteína.
em forma gel. E isso acontece de essas proteínas, às vezes, elas formarem pequenos grumos que ficam boiando dentro do nosso olho. E quando a pessoa olha para algum local claro, uma parede branca, ou olha para o céu, ela vai perceber essas manchinhas. E isso assusta muitas pessoas, porque às vezes amanhece com isso. Via de regra, isso não é um problema maior quando é isolado. Mas se é associado a outros sintomas, e vou falar o principal deles, que é, junto com essas mosquinhas, você perceber flashes, que a gente chama de fotopsia. Flashes são percepções de luzes em ambientes escuros ou mesmo com o olho fechado. Se você tiver isso e essas mosquinhas acompanhar, você tem que fazer um acompanhamento oftalmológico que pode ser o prenúncio de uma doença retiniana, um descolamento de retina. Então é uma dica importante, então, também para o pessoal não se desesperar, mas ao mesmo tempo... Perfeito. Eu tinha chamado ali antes do intervalo que nós íamos falar sobre o olho seco, que é muito comum também, doutor. Demais. O olho seco, para te ter uma ideia, a indústria farmacêutica de cada laboratório, hoje em dia, que trabalha com oftalmologia, tem mais de 5 ou 6 colírios para olho seco. E isso já mostra a complexidade do assunto, né? Olho seco é uma endemia mundial, visto que nós trabalhamos em ambientes com ar-condicionado, usamos muita tela. Isso vai gerando um ressecamento por diminuição do nosso ato de piscar, a lubrificação do nosso olho fica diminuída. Existe uma descamação da superfície ocular. É que nem você ir para o sol. Na praia você descama quando pega muito sol ou quando fica muito seca a pele. O olho acontece a mesma coisa. Existe uma pequena descamação que vai dando sensação de ardência, coceira, sensação de corpo estranho. E isso, para quem trabalha muito em computador, em ambiente ressecado, é bem comum. Então, eu vou te dizer que de cada 10 pacientes, 7 apresentam algum sintoma de olho seco. Não, eu sou um que uso 2 vezes por dia o colírio, porque o meu olho é um pouco ressecado. Né? Todo dia. Eu sou cliente da indústria farmacêutica de colírio. Tu deveria usar mais. Mais? 2 vezes por dia é pouco. Tem que usar quantos? Vai depender da intensidade. Mas eu diria que, no mínimo, a cada 3, 4 horas. Olha aí, o convidado ele vem para a bancada para esclarecer para vocês. A gente já aproveita e faz uma consulta rápida aqui também. Doutor, o que é a doença do ceratocone? Ceratocone. O ceratocone é uma doença, é um tipo de astigmatismo de alto grau. É uma deformação de uma lente natural que nós temos, que é a córnea, aquela lente onde a gente coloca a lente de contato. A córnea ela tem que ser bem redondinha. Imagina uma esfera cortada ao meio. Aquela metade daquela esfera deveria ser como uma córnea normal. Agora imagina um ovo cortado ao meio. Aquela curvatura é totalmente alterada. E assim é o ceratocone. É uma alteração do colágeno da córnea em que existe uma deformação em forma de cone. Isso gera um astigmatismo muito alto, que muitas vezes não é passível de correção com óculos. Nós temos que apelar para lente de contato, às vezes nem lente de contato, às vezes nós temos que apelar para a cirurgia de transplante de córnea. E é uma cirurgia que geralmente, é uma patologia que via de regra inicia na adolescência e ela tende a se estabilizar lá pelos 20 e poucos anos. Então é nessa fase que a gente faz o diagnóstico do ceratocone e é bem comum isso. Eu tinha comentado aqui que nós íamos falar sobre os óculos de sol. Então eu vou te convidar para fazer um vídeo e a gente coloca lá nos stories do nosso Instagram, papocerto.com.br, para os nossos telespectadores terem a resposta. Muito obrigada, doutor, pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, doutor James, e obrigado também à nossa qualificada audiência que sempre nos assiste. E um abraço especial ao pessoal de Pinto Bandeira, a cidade mais nova do nosso estado. E o meu abraço fica hoje para o Alexandre Lau, da Center Ótica, e meu agradecimento também para minha colega Carol Soares, que nos indicou o nosso convidado de hoje. Então ficamos por aqui e até amanhã, 20 horas e 30 minutos, com mais um Papo Certo inédito para vocês. Até lá!